Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo da disciplina de matemática. Esse vídeo é dedicado aos alunos do nono ano. Esse vídeo aqui também traz um conteúdo que é a continuação, das equações do segundo grau. E hoje nós vamos ver as relações entre as raízes e os coeficientes, certo? No início do conteúdo eu já tinha explicado como é que se faz para determinar os coeficientes e as raízes, Qualquer coisa, se vocês ainda não sabem como fazer, só avisar, comentar nesse vídeo, ou então mandar um WhatsApp que eu farei um vídeo explicando os coeficientes e as raízes. Essas relações a gente é também conhecida como relações de Girard, certo? Girard foi um grande matemático francês que dava aula na engenharia, na matemática, na física também. Principalmente na área da trigonometria e óptica, Também era professor de música. Vocês podem pesquisar, a história dele é muito interessante. Então vamos lá. Primeiro, as raízes, a gente calcula ela utilizando a fórmula de Bhaskara, Desde que você conheça todos os coeficientes das equações. Então, para quem ainda não sabe, toda equação do segundo grau só tem duas raízes. Pode ser duas iguais ou duas diferentes. Se não tiver nenhuma dessas duas opções, ou duas iguais ou duas diferentes, ela não possui raiz real. Então vamos lá. Essas duas raízes a gente chama de x1 e x2, certo? No nosso livro é x1 e x2, mas em alguns livros que você podem procurar na internet, pode chamar de x' e x2', tanto faz. Tá ok? O importante é entender o conteúdo, a nomenclatura não interessa muito. Esses valores de x1 e x2, das raízes, ela é encontrada através da fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, certo? Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então todos os cálculos dependem dos coeficientes. Daqui eu tiro o valor de x1 e o do x2, certo? O x1 a gente coloca com mais, e o x2 a gente coloca com menos. As relações de Girard é para encontrar apenas em respeito a essas duas raízes, sendo somando a soma de duas raízes ou multiplicando. Então a gente faz essas operações aqui para encontrar as relações. Vamos lá, é bem simples. Vamos fazer primeiro essa relação aqui de soma. Bora lá. A soma das raízes, vou chamar de S maiúsculo. A soma das raízes vai ser x1 mais x2, certo? Vamos lá. O valor de x1, eu acabei de dizer que nós vamos fazer com mais. Então vai ficar menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. Mais o valor de x2, a gente coloca com menos aqui. Vai ficar menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Se você observar, aqui eu tenho nada mais nada menos do que duas frações, Aqui é a primeira fração, tá vendo aqui, numerador e denominador. E aqui é a segunda fração, numerador e denominador. Sendo que os denominadores são iguais. Nas frações, quando a gente tem denominadores iguais, a gente só repete o denominador e realiza a operação em cima. Então isso aqui vai ficar igual. Vou repetir o denominador comum e vou colocar todo o numerador aqui em cima. Então vai ficar menos b mais raiz quadrada de delta, mais por menos dá menos b, mais por menos dá menos a raiz quadrada de delta. Agora olha o seguinte, eu vou somar só os valores iguais. O que eu tenho que é igual aqui? B e b. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de delta. O b aqui e esse b aqui são os dois negativos, Então menos b com menos b
sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma. Então fica menos 2b. Menos 2b. Esse raiz quadrada de delta é positivo e esse é negativo. É como se eu tivesse um número menos ele mesmo. Ou seja, quando eu tenho um número e subtraio dele mesmo, dá zero, né? Se fosse 5, 5 menos 5 dá zero. 2 menos 2 dá zero. Então esse aqui com esse aqui vai dar zero. Então no final das contas vai sobrar isso. Aqui eu posso simplificar mais ainda. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes b dá b. Então fica b. No caso aqui tem menos, né? Fica menos b sobre a. Então a soma das raízes é menos b sobre a. Beleza. Vamos deixar aqui esse aqui, que é o que realmente importa. Vamos agora para o produto das raízes. Vou botar o produto P maiúsculo, viu? O produto das raízes vai ser x1 vezes x2. O x1, de novo, x1 eu fiz com menos, então fica menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a vezes o x2. Eu vou até colocar assim entre parênteses. Menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Vamos lá. Multiplico o valor de cima com esse valor de cima, o valor de baixo com esse valor de baixo, certo? Então vamos lá. Primeiro de baixo, né? Que é mais fácil. 2 vezes 2 dá 4. A vezes A dá ao quadrado. Beleza. Agora vamos para cima. O valor de cima a gente vai utilizar o conteúdo de produtos notáveis. Inclusive eu estava até explicando, fiz um vídeo pro 8º ano, né? Que se você quiser lá assistir os produtos notáveis, é sempre bom relembrar. Eu vou multiplicar esse termo aqui por esse, depois por esse. Aí logo em seguida eu pego esse termo aqui, a vez dele. Vou multiplicar pelo primeiro aqui e depois pelo segundo. Vou colocar tudo aqui em cima. Então vamos lá. Menos b vezes menos b. Menos por menos dá mais. Então dá b ao quadrado. B vezes b, b ao quadrado. Menos por menos dá mais. B vezes a raiz quadrada de delta. B raiz quadrada de delta. Mais por menos dá menos. Raiz quadrada de delta vezes b. Mais por menos dá menos. Raiz quadrada de delta vezes raiz quadrada de delta. Da raiz quadrada de delta ao quadrado, né? Que é 2 vezes, ó. Ele vezes ele mesmo dá ele mesmo ao quadrado. Agora é o seguinte. Essa parte aqui, ó. B raiz quadrada de delta e raiz quadrada de delta b é a mesma coisa. Só troquei só a ordem aqui, né? Vou colocar aqui do lado. B raiz quadrada de delta é igual a raiz quadrada de delta b. São iguais, certo? Eu posso pegar isso aqui e inverter. Só trocar de lugar aqui, ó. Então fica b raiz quadrada de delta. São dois valores iguais. Se você observar, um é positivo, outro é negativo. Quando você pega dois números de sinais trocados, mas com o mesmo valor, o resultado dá zero. Então esse menos esse é zero, beleza? Então vai ficar b ao quadrado menos. Agora aqui é o seguinte. Esse valor aqui, que está ao quadrado, aqui o expoente 2, ele se cancela com a raiz quadrada. Porque eu estou tirando a raiz quadrada e elevando ao quadrado, vai dar o mesmo valor. Se você não tiver entendido, é só fazer com números. Por exemplo, ó, raiz quadrada de 9 ao quadrado, certo? Só trocar isso aqui por um número e verificar. Sempre vai dar o mesmo valor. Raiz quadrada de 9 é 3. Então fica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então você pode cancelar algo direto que o resultado vai ser 9. Do mesmo jeito aqui, ó. O resultado vai ser delta sobre 4a ao quadrado, né? Agora é o seguinte. Eu vou colocar tudo em função dos coeficientes das raízes. Falta eu desmembrar aqui o delta, né? Transformar ele em coeficientes. Então vamos lá. O delta, a fórmula do delta eu coloquei aqui, ó, em cima. O delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar b ao quadrado menos, certo? O delta é quanto? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 4a. Então aqui vai ficar 4a ao quadrado, b ao quadrado
Menos por mais dá menos b ao quadrado. Menos por menos dá mais 4ac. B ao quadrado menos b ao quadrado dá zero. Então vai ficar 4ac sobre 4a. 4 ao quadrado. Olha, esse a ao quadrado aqui surgiu do a vezes a. Então, para facilitar, ao invés de colocar a ao quadrado, ao invés de colocar a ao quadrado, eu coloco a vezes a, certo? Só para facilitar aqui o cálculo, para ficar melhor entendido, certo? Coloquei a vezes a. Vou cancelar um a daqui de cima com um a daqui de baixo, certo? Um de cima com um de baixo se cancela, sobrou um embaixo e o 6 em cima. O 4 dividido para 4 dá 1, então sobra quem? 6 sobre a. Então vamos lá. O produto das raízes de uma equação é dado por 6 sobre a. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente tem esses dois valores aqui, menos b sobre a e c sobre a. Vou colocar aqui do outro lado. A soma é menos b sobre a e o produto c sobre a, certo? Tá aqui. Só peguei aqui menos b sobre a e c sobre a e coloquei aqui do outro lado. Agora é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a definição de equação do segundo grau. Como é que ela é escrita? A equação do segundo grau ela é escrita desse modo aqui, né? Ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui é lá no início que a gente vê. Bem no início do conteúdo de equação. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se você pegar e dividir isso aqui tudinho por a, dividir isso aqui tudinho por a. Eu vou dividir tudo aqui por a. Obrigatoriamente eu tenho que dividir do outro lado também por a. Eu vou dividir essa expressão aqui por a e esse valor aqui por a. 0 dividido por qualquer número dá 0. Esse valor aqui dividido por a vai ficar ax ao quadrado dividido por a mais bx dividido por a mais c sobre a igual a 0 dividido por a. 0 dividido por a é 0. A se cancela com esse a aqui de cima, o a de cima se cancela com o de baixo, então fica x ao quadrado mais b sobre a x mais c sobre a igual a 0. Se você observar, o que eu encontrei aqui foi a soma e o produto das raízes. Só que é o seguinte, ó, o produto bateu até com sinal, né? Ó, c sobre a positivo, c sobre a positivo. Só que a soma é negativa e aqui está positivo. Ou seja, para eu tornar isso aqui positivo, para eu ter um número que é negativo, por exemplo, menos 7, para ele virar positivo, eu multiplico por menos 1, que dá 7 positivo. Qualquer número negativo, você multiplica por menos 1, que dá negativo. Aliás, dá positivo, certo? E vice-versa. Se você quiser trocar o sinal de qualquer número, qualquer letra, qualquer expressão, só multiplicar por menos 1. Então eu quero colocar essa soma aqui, que o valor dela aqui é negativo, e eu quero deixar um positivo aqui, para ficar igual esse aqui, ó. Esse mais aqui, eu quero que ele apareça aqui. Então eu vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, vai ficar menos s igual a mais b sobre a. Beleza, então mais b sobre a é igual a quem? A menos s. Aí eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado menos s, né, que é a soma, mais c sobre a quem? É o produto, igual a 0. Beleza? Soma e produto das raízes. Isso aqui, essa expressãozinha aqui, esse entendimento facilita muitas contas pra gente fazer. Vamos supor que eu coloque essa equação aqui. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Para descobrir as raízes da equação, eu tinha que calcular determinar os coeficientes, calcular o valor de delta, aplicar na fórmula de Bhaskara, né? E fazer análise com positivo e negativo.
Sem precisar fazer isso tudo, eu consigo descobrir aplicando apenas isso aqui, ó. Aqui é a soma e aqui é o produto, certo? É claro que essa aqui é muito fácil. Dois números somados que dá 7 e dois números multiplicados que dá 12. É o 3 e o 4. 3 e x2 igual a 4. 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. Certo? Se eu quisesse fazer ao contrário, eu vou colocar duas raízes. O x1 igual a 5 e x2 igual a 8. Aí eu quero que você determine uma equação. Então é só colocar x ao quadrado menos a soma. 5 mais 8 é 13. Mais o produto. 5 vezes 8, 40. Quando você calcular isso aqui, os valores vai dar esse e esse. Bem simples, né? Então, pessoal, se você não entendeu aí as relações de Girard, pode deixar nos comentários ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar de gravar por aqui e amanhã eu coloco um outro vídeo com esse mesmo conteúdo, só que resolvendo as questões. No livro tem muitas questões sobre isso aqui. Vocês podem começar lá a resolver, viu? Eu vou mandar a página das questões pelo WhatsApp, mas quem não conseguir resolver não tem problema, que amanhã eu vou gravar um vídeo resolvendo algumas questões, certo? O ideal é que vocês comecem a resolver. As que vocês não conseguirem, vocês podem mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, que eu hoje, se possível, até a noite eu recebo, para amanhã pela manhã eu começar a gravar o vídeo respondendo aquelas questões que vocês não conseguiram responder. Viu? Até mais. Bom estudo.